Eu sinto que uma das dúvidas mais comuns dos pais, se não a mais frequente, é aquela relacionada à educação dos filhos, que normalmente se manifesta por perguntinhas do tipo: será que eu sou um bom pai? Será que eu sou uma boa mãe? Será que eu educo meu filho da forma adequada? Ou então, existe algo que eu ainda possa fazer pelo meu filho e que eu ainda não faço? Pois é, que pai ou que mãe nunca se questionou sobre algum desses aspectos, né? Se esses pensamentos também já te visitaram e você não encontrou respostas para eles, fica aqui comigo que eu vou te contar sobre algumas necessidades que são muito importantes durante a infância. E uma das coisas que eu gostaria que você soubesse é que assim como nós precisamos de alimento, luz solar, água, abrigo, entre outras coisas, para que o nosso desenvolvimento físico ele ocorra de uma forma bastante natural, existem outras necessidades que vão ser responsáveis pelo desenvolvimento emocional das nossas crianças, garantindo que elas cresçam e se tornem adultos saudáveis. Porém, quando essas necessidades não são atendidas, nossos pequenos podem desenvolver padrões de comportamentos disfuncionais ou comportamentos que acabam trazendo prejuízos na vida familiar, social e acadêmica. Esses padrões de emoções e de pensamentos disfuncionais acabam sendo formados por memórias, emoções e sensações corporais desde o início da nossa vida e acabam sendo perpetuados ao longo dos anos. Quando não são tratados, esses comportamentos podem se manter até a vida adulta, causando muito sofrimento para a própria pessoa ou para quem a rodeia, né? Para quem convive com ela. E podem ainda acabar ocasionando no aparecimento de transtornos mentais. E para facilitar um pouquinho mais a compreensão, eu vou citar um exemplo. É como se as nossas crianças fossem um prédio em construção. E nós, profissionais, pais, cuidadores, professores, fôssemos os construtores dessa obra. Para que o nosso prédio seja resistente, grande e muito forte, nós devemos construir uma base muito sólida ainda no início dessa obra. Porém, se um desses pilares não for sólido o suficiente, toda essa construção fica comprometida e instável, porque ela não vai suportar o peso e a pressão que recai sobre ela. Então, pessoal, esta base nada mais é do que as nossas necessidades básicas na infância, que fazem parte aí da teoria do Jeffrey Young, que é um dos nossos grandes pensadores na psicologia e que eu vou estar desenvolvendo um pouquinho mais cada uma dessas necessidades ao longo desse vídeo. Mas, antes disso, eu gostaria de enfatizar que as nossas crianças necessitam ter estas necessidades atendidas para que desenvolvam modos de enfrentamento, ou melhor, comportamentos saudáveis perante as diversas situações que a vida pode lhes apresentar. E a primeira delas é o vínculo seguro, que tem a ver com o fato de se sentir aceita e conectada com as outras pessoas. Saber que ela tem pelo menos uma pessoa na qual ela possa confiar. Também tem a ver com receber afeto e se sentir pertencente à família. Crianças que não tiveram
essa necessidade suprida, podem se tornar adultos que se sentem abandonados, menosprezados, que não conseguem estabelecer vínculos estáveis com as outras pessoas e, consequentemente, acabam se envolvendo em relacionamentos que são destrutivos e, infelizmente, destinados a não dar certo. Também podem ser aqueles adultos que se sentem inadequados e que desenvolvem uma crença de baixa eficácia, acreditando que não são bons o suficientes ou que são inferiores e indignos de receber afeto. Então, por medo de se machucar ou por medo de crerem que podem ser abandonadas, tendem a se isolar e não conseguem, muitas vezes, estabelecer relacionamentos de uma maneira plena. Então, a dica que eu dou para você, papai e mamãe que está me assistindo, é demonstrar afeto através dos gestos, da fala, validando as emoções dos seus filhos, né? Nunca dizendo que o que ele sente é bobagem e, principalmente, praticando a escutatória, né? Isso gera conexão, isso gera um vínculo de segurança, isso gera proximidade nas relações. E a nossa segunda necessidade básica na infância é a autonomia, que implica aí na oportunidade da criança tentar algo sozinha, fazer escolhas dentro daquilo que é permitido na fase de desenvolvimento em que ela se encontra, ou ainda experienciar tanto os sentimentos de sucesso quanto os de fracasso, pois ambos têm lições aí muito importantes para nos ensinar e para levar na vida adulta também. Crianças que tiveram aí pais muito super protetores podem acabar se tornando adultos dependentes, com dificuldades para resolver seus problemas sozinhos. E ainda também em assumir as suas próprias responsabilidades, não conseguindo tomar decisões. Também podem sentir dificuldade para acreditar na sua própria capacidade e, como consequência, desenvolver aí uma crença de fracasso, de incompetência. E a dica que eu dou para vocês é prestar orientação, apoio e auxílio na realização das tarefas, nos estudos, ajudar essas crianças a enfrentar e a resolver, né, os problemas do cotidiano, no entanto, dando autonomia, né, a incentivando, estimulando a enfrentar aí os desafios de uma forma independente. E a nossa terceira necessidade é a de ter liberdade para expressar as suas necessidades e as suas emoções. O atendimento dessa necessidade implica em reconhecer as particularidades de cada criança. Implica também em compreender que as suas necessidades vão ser expressadas de formas diferentes, né, por cada criança. Refere-se também ao fato dessa criança conseguir expor as suas ideias, as suas opiniões, os seus desejos e sentimentos, sem ser reprimida. Adultos que não tiveram estas necessidades atendidas provavelmente viveram uma infância agradando e fazendo a vontade dos outros, ou ainda inibindo os seus pensamentos e os seus sentimentos para se sentirem aceitos, para se sentirem amados, né? E como consequência, essas crianças, quando já adultos, acabam tendo uma tendência a se doar demasiadamente ao outro,
considerando sempre primeiro a demanda da outra pessoa e não levando em consideração as suas vontades e as suas necessidades. Então, a dica que eu dou para vocês, papais, é incentivar o seu filho a expressar os seus sentimentos e as suas emoções e, ao mesmo tempo, acolhê-los de uma maneira bastante empática. E aí vocês vão dizer, tá, Jordana, mas o que é empático? E eu vou responder que, bom, apesar de ser um conceito bastante comentado atualmente, ser empático se refere à habilidade de olhar para uma determinada situação a partir da perspectiva do outro, ou melhor, com os olhos do outro, né? E é a partir desta habilidade de empatia que a gente vai acabar desenvolvendo uma outra habilidade também fundamental na nossa vida, que é a compaixão. E a compaixão nada mais é do que o desejo de ajudar o outro, o desejo de sentir a dor do outro, mas querer minimizá-la de alguma forma, certo? E a nossa quarta necessidade é a espontaneidade e o lazer, que é ter liberdade para brincar, para se divertir, porque uma infância, né, com cuidadores muito críticos, muito rígidos, num ambiente familiar com um nível muito alto de cobrança e um espaço muito escasso para essa criança aflorar a espontaneidade, o lazer, faz com que ela se torne um mini adulto, né? E sacrifique aí essa fase tão linda e tão importante da vida, que é a infância. Já na vida adulta, né, podem apresentar aí dificuldades para expressar suas emoções, os seus sentimentos, por receio de serem julgados, né? Ou ainda apresentarem pensamentos e ideias mais pessimistas, mais negativas, de que as coisas não vão sair, né, como o planejado, ou que algo ruim pode acontecer. Também, né, podem ser aqueles adultos que desenvolvem padrões muito rígidos, né, quanto às suas próprias realizações. E por serem muito perfeccionistas, acabam acreditando que erros são coisas inadmissíveis. Então, a dica que eu dou para vocês é ter sim uma rotina organizada com as atividades da criança, porém com um tempo livre para que ela possa brincar e nada mais, né? E aqui eu quero fazer uma ressalva, né? Que entra uma questão bastante importante, que tempo livre não é um passeio, tempo livre não é visitar a avó, tempo livre não é fazer uma aula de dança ou de idiomas, enfim, etc. Tempo livre é ter um espaço para que ela escolha o que ela quer fazer naquele momento, para que ela exercite a criatividade, sinta o prazer de fazer as suas próprias escolhas. E a nossa quinta e última necessidade básica na infância, porém tão importante quanto as anteriores, são os limites realistas e o autocontrole. Nessa fase, né, nesse momento, é justamente quando as crianças mais precisam do apoio dos pais para compreender as regras e para aprender a lidar com as frustrações. Principalmente daquela palavrinha com 3 letrinhas, que é o famoso não. Quando, né, a gente tem aí cuidadores ou pais que são excessivamente tolerantes, excessivamente permissivos, esta criança ela pode se tornar um adulto que apresenta dificuldades para lidar com as frustrações, não respeitando regras sociais ou ainda não respeitando o espaço do outro. E a dica, né, que eu dou para você é que
para exercer a sua autoridade, é preciso que você, papai e mamãe que estão me assistindo, façam isso de uma forma firme, porém afetuosa e compreensiva. Portanto, eu espero que a minha mensagem tenha sido bastante clara em mostrar para vocês que estão me acompanhando que um ambiente saudável, mais interações positivas, as trocas que se tem nesse ambiente vão ser essenciais para o desenvolvimento das nossas crianças. Seja você pai, mãe, professor, cuidador, ou se você apenas convive com alguma criança, saiba que você tem um importante papel na formação dos nossos pequenos. Então, se você gostou desse vídeo, curte, né? Ou me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou, né? Se você ficou com alguma dúvida. E me acompanha nas redes sociais, porque é através delas que eu pretendo lançar alguns conteúdos que são pensados com muito carinho e principalmente a partir das dúvidas que eu recebo na minha prática clínica enquanto psicóloga. É isso então, pessoal. Esse vídeo chegou ao fim, né? Eu espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma e obrigado por terem ficado até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!